Vamos lá, gente, continuar nosso trabalho. Questão 3. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Civil Brasileiro. Letra A. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Verdadeiro, artigo 285 do Código Civil. Qual é essa situação prática? Quando nós temos, por exemplo, num contrato de locação, a figura do locador, a figura do locatário e nós temos fiadores. Se um desses fiadores, por exemplo, paga a dívida do locatário, o locatário precisará restituir o fiador que pagou aquela dívida. Porque quem é o devedor que tem o interesse principal no pagamento daquela dívida é o locatário. Então o locatário deverá restituir o devedor para fazer o pagamento. Então é o artigo 285 do Código Civil, resposta correta, letra A da terceira questão. Mas vamos analisar as demais. Letra B. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, restará prejudicado a dos demais. Falso. O artigo 282, parágrafo único do Código Civil, estabelece justamente que a exoneração da solidariedade para um dos devedores não impacta nas dos demais. Inclusive, se, por exemplo, o credor entrar com a ação contra apenas um dos devedores, isso também não significa, não importa, renúncia da solidariedade perante os demais devedores. As outras três alternativas tratam de cessão de crédito. Nós ainda não estudamos cessão de crédito, mas eu trouxe essa questão porque é importante que vocês também tentem fazer questões excluindo. Então, se você, ao ler a alternativa A, já observou que ela era correta, marca essa alternativa e segue o jogo. Então, a alternativa C, D e E trata de cessão de crédito e elas também estão incorretas, mas nós vamos analisá-las mais à frente, tá? Questão 4. Em relação às obrigações solidárias, analise as seguintes afirmações. Item 1. Importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores, não demandando de imediato os demais. Falso. Nós acabamos de ver, parágrafo único do artigo 275 do Código Civil, de que o ajuizamento de uma ação do credor contra um dos devedores apenas não significa exoneração de solidariedade perante os demais devedores. Então, item 1 está incorreto. Item 2. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Verdadeiro. Nós já vimos que numa pluralidade de credores ou numa pluralidade de devedores, cada um pode ter uma forma específica de pagamento, uma data específica para pagamento, uma obrigação específica para o pagamento. Então é muito comum que ocorra isso, cada um dos devedores ou cada um dos co-credores ou co-devedores tendo uma forma específica de pagamento, tá? Artigo 266 do Código Civil, item 2, verdadeiro. Item 3. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Verdadeiro, já tenho falado isso para vocês desde o início, que os herdeiros de credores ou os herdeiros dos devedores, eles só respondem até o limite do seu quinhão hereditário, até o limite do que eles têm para receber de herança. Eles não podem ser demandados, se for um caso do pai deles, devedor solidário, além dos limites da sua herança, e também não podem receber além dos limites da sua herança se o pai falecido ou a mãe for um credor, tá? Artigo 270 do Código Civil, alternativa correta, letra A da quarta questão. Quinta questão. O recebimento pelo credor de dívida prescrita, atenção, dívida prescrita é uma obrigação natural, tal qual a gorjeta, tal qual as dívidas de jogos de azar, o pagamento para jogo de loteria,
Tudo isso é dívida natural, ou seja, não pode ser exigida judicialmente. Mas se for feito o pagamento, chau pro louro, quem recebeu o pagamento não tem a obrigação de restituir ou de repetir o indébito, porque não se trata de indébito. Indébito é quando não existisse a dívida. A dívida existe, só que ela não pode ser exigida judicialmente. Então, por exemplo, a dívida de IPTU com mais de 5 anos, se você fizer o pagamento é válido, é uma dívida que existe. O que não pode é a prefeitura exigir judicialmente o pagamento dessa dívida. Se você fizer o pagamento, você não pode, eita prefeitura, eu quero a restituição do indébito, eu quero receber o dinheiro de volta porque a dívida estava prescrita. Não, dívida prescrita pode ser paga, é uma obrigação natural. Então vamos lá analisar? Resposta correta, letra E. Todas as outras alternativas dizem que dá direito à repetição do indébito, mas não dá direito à repetição do indébito. Resposta correta, letra E. Não dá direito à repetição por pagamento indevido ou enriquecimento sem causa, ainda que a prescrição seja considerada matéria de ordem pública. Artigo 882 do Código Civil. Questão 6. A respeito dos atos unilaterais descritos no Código Civil, é correto afirmar que, importante vocês não se aterem apenas aos artigos principais das obrigações. Leiam também os artigos relativos aos atos unilaterais. Promessa de recompensa, gestão de negócios, enriquecimento sem causa, pagamento indevido, título de crédito. Tudo isso é fonte do direito das obrigações e usualmente cai nas provas. É por isso que eu também dei os atos unilaterais para vocês, tá? Então, letra A. Aquele que indevidamente recebeu, ainda que de boa fé, determinado imóvel e o aliena por título oneroso, responderá não só pelo valor do imóvel, como também pelas perdas e danos. Falso. Responderá apenas pelo valor do imóvel porque houve a boa-fé. Só responderá pelas perdas e danos se houver má-fé. Artigo 879 do Código Civil. Letra B. Contrai a obrigação de cumprir o prometido aquele que, por meio de anúncios públicos, se compromete a recompensar a quem preencher certa condição. Verdadeiro. Artigo 854. É a promessa de recompensa. Se você promete recompensar quem achar o seu pai idoso que está perdido, quem achar o seu filho que está perdido, achar o seu cachorrinho ou o seu gatinho que está perdido. Então, quem prometeu, quem se comprometeu, deverá fazer o pagamento se aquela pessoa achou, né, cumpriu aquela determinada obrigação. Resposta correta, letra B da questão 6. Letra C. É possível exigir a repetição do que se pagou por dívida prescrita. Falso. Já vimos isso. Artigo 882 do Código Civil. Letra D. Não se admite a intervenção na gestão de negócio alheio daquele que não tenha sido autorizado pelo interessado. Falso. A gestão de negócios é justamente um ato unilateral que gera obrigações. Artigo 861. Então é possível sim que alguém se interfira na gestão de negócios se estiver acontecendo um fato grave e o dono do negócio não esteja presente naquele momento. Então, gestão de negócios é também um ato unilateral, artigo 861 do Código Civil. Letra E. A restituição na hipótese de enriquecimento sem causa será devida, salvo se a causa que tenha justificado o enriquecimento deixe de existir. Falso. Mesmo que a causa de enriquecimento sem causa deixe de existir, o pagamento e a restituição será devida. Artigo 885. Então, deem uma lidinha nos atos unilaterais, no enriquecimento sem causa, pagamento indevido, para uma melhor revisão.